Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse é um versículo que começa a Bíblia. Todo mundo achou aí na sua Bíblia? Eu acho que você já conhece de cor esse texto. O que diz aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Repete comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um dia desses, se vocês quiserem, a gente vai fazer uma série bem legal aqui sobre ciência e fé. Quem gostaria que a gente trouxesse um assunto sobre isso aqui no culto de jovens? Vocês acham legal? Esses dias um aluno me disse: professor, esse negócio de que Deus criou, eu não sei não, porque eu acredito no Big Bang. E eu disse: e quem disse que Deus não pode ter feito o Big Bang? Aqui está explicando como Deus criou o universo? Não, ele só diz que Deus criou o universo. Os céus e a terra é o quê? O universo. No princípio criou Deus tudo. Ele criou. Como ele criou? Não está explicado aqui. E agora o versículo 2 vai falar que depois que ele criou tudo, olha só o que ele diz. A terra, então ele criou o universo todo. A terra, o nosso planeta, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então eu quero deixar bem claro para você que entre o versículo 1 e o versículo 2 estão falando de coisas diferentes. O versículo 1 fala que há um Deus que criou tudo do nada. Todos os cientistas vão dizer o seguinte: o universo não pode ter existido desde sempre. Porque o próprio Big Bang exige, a teoria do Big Bang, que uma massa de energia, uma pequena massa, tenha acumulado tanta energia ao ponto de explodir. E essa explosão gerou matéria. O que os cientistas não conseguem explicar é como surgiu essa massa, de onde surgiu a energia, como foi que essas coisas acidentais geraram tudo tão perfeito como existe. E é óbvio que nunca vão conseguir explicar. Mas isso é para a nossa série Ciência e Fé que nós vamos fazer aqui, Raul. Só quero dizer o seguinte: o primeiro versículo fala que há um Criador de tudo. O segundo versículo vai olhar para o nosso planeta. Primeiro ele criou tudo, porém havia um planeta chamado Terra. A terra estava sem forma e vazia. E é no versículo 2 que eu quero ficar com você hoje à noite. Primeira parte. A terra, criada por Deus, estava sem forma e o quê? Vazia. E além disso diz que havia trevas sobre a face das águas ou do abismo. E a terceira informação é que o Espírito de Deus soprava, pairava. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia, ela fala sobre vários assuntos. E aqui está explicando como Deus criou as coisas, gerou tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda a Bíblia fala sobre você, eu e Deus. A Bíblia toda é sobre nós. Então esse texto aqui, ele também está falando sobre eu e você. Não é por acaso que esse texto está aqui. Às vezes a gente acha o seguinte: vocês já ouviram falar assim, tudo que Deus cria é perfeito. Mas aqui diz que Deus criou a terra, mas ela estava sem forma, vazia e em trevas. Havia sido criada por Deus. A terra já havia sido criada, mas estava totalmente sem forma, vazia e em trevas. Sabe, você e eu, você pode estar vivendo, você pode ter, obviamente se você está vivendo, você nasceu um dia, você tem um corpo, você pode ter estudos, você pode ter um emprego,
Você pode até andar com uma boa roupa, mas talvez quando você olha lá para dentro de você, você pode se perceber sem forma, vazio e em trevas. Presta bem atenção no que eu estou falando. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Deus deseja ser o Pai de todos nós. Ele quer ser nosso Pai. Mas por sermos criaturas de Deus, não quer dizer que já estamos como Deus quer que sejamos. O ser humano, ele é como essa terra, sem forma, vazia e em trevas. E é necessário que algo aconteça em nossa vida para que nós venhamos a ganhar forma, venhamos a ser preenchidos e venhamos a estar na luz. Veja, esta terra sem forma, vazia e em trevas é o nosso planeta há mais ou menos uns 100 milhões de anos atrás. No tempo geológico que os cientistas falam, era um planeta cheio de lava, era um planeta com águas, quase que coberto todo de águas. Era um planeta que tinha uma atmosfera grossa, não tinha nenhum ser vivo. Semelhante ao que nós olhamos em outros planetas hoje, como Marte ou outros lugares onde não tem vida. Você olha para a Lua, você olha para outros planetas e você diz: bah, que adianta ser um baita planeta se não tem vida? Não tem nada, é um grande deserto. A terra também um dia já foi um grande deserto sem nada, sem forma, vazio e em trevas. Porém, tem uma terceira questão ali. O Espírito de Deus soprava sobre esta terra sem forma, vazia e em trevas. Presta atenção, todos nós, por mais longe de Deus que estejamos, todos os seres humanos da terra, aqui, lá na Amazônia, lá na China, em qualquer lugar do mundo, por mais certo ou errada que seja uma pessoa, o Espírito de Deus está soprando no interior desta pessoa. O Espírito de Deus, Ele está tocando todas as almas da terra. E é porque o Espírito de Deus está em nós, por causa disso que nós podemos ser transformados. E esse é o assunto que eu quero falar esta noite. O poder para transformar. Há um poder no universo, há um poder liberado para transformar as coisas. Esse poder vem de Deus. E eu quero ler com você no versículo 3, que poder é esse? Versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só, toda a mudança do nosso planeta começa, aquele planeta sem forma, vazio, em trevas, ele vai começar uma obra que vai levar vários dias, quer dizer várias eras, vários versículos, onde Deus vai transformando esse planeta. Deus vai fazer os continentes subirem do meio das águas. Pangeia. Deus vai separar as águas e as terras. Deriva continental, a gente só dá um nome diferente em geografia, tá? É o que está escrito lá. Deus vai criar a vida das plantas, a vida aquática, depois a vida terrestre. Deus vai por último gerar o ser humano, e aí nós temos esse planeta que era sem forma, vazio e em trevas, se transformando num grande paraíso, que era o nosso planeta antes do ser humano destruir. Gente, a terra é um paraíso criado por Deus, água limpa, um ciclo de água perfeito, a água chove, inunda os rios, é limpa, a gente pode beber, ela rega as plantas, ela vai para o mar, ela evapora de novo e ela chove de novo, e Deus faz tudo perfeito e se renova a cada manhã, essa misericórdia. Animais numa cadeia conectada perfeita,
Um se alimenta do outro, um produz o que o outro precisa. E quando uma folha cai, as bactérias já estão ali trabalhando, decompondo ela, e ela vira adubo para outra planta, e tudo funciona perfeito. Você já pensou como o nosso mundo é perfeito? Tudo. Deixa eu perguntar uma coisa: quem aqui está com o coração batendo agora? Pô, tem a galera que não está. Quem aqui está com o coração batendo agora? Pô, bota a mão no peito para ver se está batendo. Está batendo? E você pensou para mandar ele bater? Quem aqui está com os rins funcionando agora? Se não está funcionando, nós vamos orar. Talvez não esteja funcionando porque tu não toma água. Tem que tomar água. Tem que tomar mais água. Você precisa de 2,5 litros por dia. Tome água. Quer viver mais? Toma água. Deus criou a água, não criou a Coca-Cola. Conexão com a palavra da semana passada. Quem não assistiu, vá no YouTube, procure o culto de sexta-feira passada. Deus criou água, cara, não criou café. Mas o café foi também Deus que criou no campo, né? A gente colhe, a gente mistura o café e a água. Ah, viu? Já achei um caminho. Mas até o meu médico disse: toma menos café e toma mais água. Eu estou tentando fazer isso, eu prometo. Eu estou conseguindo, porque a gente consegue. Sabe, Deus criou tudo perfeito. Ele criou o planeta, não era perfeito, mas Ele transformou esse planeta sem forma, vazio e em trevas, em um paraíso. Mas toda a transformação de Deus começou com uma palavra de ordem. Toda a transformação que o nosso planeta passou, daquela terra arrasada, sem forma, vazia, destruída, aquela terra em trevas, tudo isso começou a mudar quando Deus lançou uma palavra de ordem. E esta palavra foi: haja luz. Repete comigo: haja luz. Não, está muito fraco. Diga assim: haja luz. Não, mais forte, gente. 1, 2, 3. Haja luz. Muito bem, vamos lá de novo no 3. 1, 2, 3. Haja luz. Gente, olha que poder. Tudo que Deus criou por meio da sua palavra. A Bíblia diz que nada do que existe vem à existência sem que haja primeiro uma palavra lançada. Por isso a oração e a nossa palavra tem poder. Presta bem atenção nesse detalhezinho aqui. Vou abrir um parênteses. Você vai fazer a prova e você diz: vou ir mal. Cara, tu já lançou a palavra de maldição. Você está indo lá fazer um negócio e já diz: não vai dar certo. Tu já lançou a palavra de poder. E é uma palavra de destruição. Você acorda de manhã, olha no espelho e diz assim: sou feio, tô feio. Cara, não é realidade, é uma palavra de maldição. Porque Deus te fez belo aos olhos dele. Eu creio. Eu creio que para cada panelinha torta tem uma tampa. Mas eu creio que há um Deus que nos criou por algum motivo exatamente como nós somos. Você é belo aos olhos de Deus, viu? Cuidado para você não se espelhar no padrão que a mídia criou. Cuidado para você não se espelhar no padrão que querem vender para você. Um padrão que você nunca vai atingir. Porque a menina, presta bem atenção, você nunca vai conseguir ser igual a Barbie. Menino, você nunca vai conseguir ser igual ao Ken. Nem tente. Porque o Ken é uma deformação. Esses dias eu estava olhando. É impossível um cara ser igual ao Ken. O mais parecido com o Ken é o Samuel. O cara mais parecido que eu conheço. Mas ainda não é igual. Porque o Ken tem a cabeça pequena demais para o corpo. Esses dias eu calculei a proporção. É sério. É meio forte. O Raul disse que é ele. Então. Mas veja, ninguém vai conseguir ser igual ao que a mídia diz.
Mas Deus usou para você um padrão diferente. O padrão dele. Amém? Sabe, uma palavra Deus lançou. Que palavra você tem lançado no seu dia a dia? Por isso que Deus manda nós orarmos, porque as coisas espirituais que Deus quer, elas vêm à existência por meio da oração. Jesus disse: até agora vocês nada receberam, porque nada pediram. Peçam em meu nome e vocês receberão. Quando você pede, você recebe. Quando você projeta por palavras, Deus começa a realizar. É sério, gente. Cuidado com o que você fala. Ah, pastor, você está dizendo assim um negócio de positividade, pastor. Isso aqui é um negócio tipo nova era. Não tem nada a ver com isso, é Bíblia. É Bíblia, porque a Bíblia diz que a mesma boca que amaldiçoa, ela pode abençoar. E ela diz que não deve sair maldição da nossa boca, e sim bênção. Quem aqui quer policiar melhor a sua língua? Eu quero. Então olha só, o poder para transformação está na palavra. Deus lançou uma palavra e começou a transformar o caos em um paraíso. A palavra trouxe à existência o que não existia. No livro de Hebreus diz que tudo veio à existência por meio da palavra. Do nada Deus fez tudo por meio da palavra. Comece a orar pelo seu futuro. Comece a pedir a Deus o que você quer ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Comece a lançar palavras para o seu futuro. As coisas vão acontecer. Deus transforma o caos em um paraíso. Um lugar maravilhoso. Deus fez. Diz o versículo 25, lá no final, diz assim: e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus criou foi bom. E tudo foi feito por meio da palavra. Presta bem atenção. Eu quero agora ir com você num texto que é paralelo a esse, lá no Novo Testamento. João capítulo 1. Versículo 1. Olha só, nós estávamos em Gênesis 1 e agora a gente vai para o livro de João. João é um menino, nós já falamos sobre isso, que andou com Jesus, foi discípulo de Jesus e escreveu um evangelho contando para nós quem é Jesus. João foi o mais próximo de Jesus, foi dos discípulos o que viveu mais tempo e teve mais tempo para escrever e para pensar sobre Jesus, porque ele ficou 20 anos preso numa ilha, preso até morrer. Lá João escreveu o Evangelho de João. Lá João escreveu a primeira, a segunda, a terceira carta para a igreja. E lá João escreveu o Apocalipse, a revelação que Jesus mostrou para ele sobre os últimos dias. E aqui João começa o seu evangelho falando sobre quem é Jesus. E você vai ver uma coisa: Gênesis está falando de Jesus. Olha o que diz aqui: no princípio. Ó, como é que começa? Como é que era o início do Gênesis? No princípio. E aqui diz: no princípio ele era o verbo. Na outra tradução diz: no princípio ele era a palavra. Sabe aquela palavra de ordem? Haja, é um verbo. Ele, Jesus, no princípio, ele era a palavra que foi lançada. Ele era esta palavra. E daí diz assim: ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Daí diz aqui: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Aonde estava a vida? A vida estava nele, e a vida
era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Olha só, quando Deus começou a transformar o nosso planeta, que era um caos, em um paraíso, por que a primeira coisa que Deus fez foi dizer: haja luz? Por que Deus não disse logo assim: haja montanhas, haja separação entre as águas, haja animais? Por que Deus primeiro disse: haja luz? Você já pensou nisso? Gente, sem luz, pode perguntar para qualquer biólogo, para qualquer cientista, sem luz não existe vida. Sem luz não existe vida. A vida biológica exige luz. Pergunta para qualquer cientista, qualquer biólogo, qualquer pessoa: é possível haver vida biológica sem luz? É possível? Não, não é possível. A vida precisa da luz. As árvores fazem um negócio chamado o quê? Fotossíntese. E foto quer dizer o quê? Luz. As árvores se alimentam de luz. E se a gente pensar, sem as árvores a gente não existe, então a gente também se alimenta indiretamente da energia da luz. Olha que loucura, gente. Haja luz, porque sem luz não há vida. Como é que está o teu coração? Ele está iluminado? Ou ele está em trevas? Como está o teu coração? Ele está iluminado ou ele está em trevas? Eu estou falando sério. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Eu não estou preocupado em agradar você. Eu estou preocupado em salvar você, em levar você para onde Deus quer. E a minha pergunta é hoje, sinceramente, olhe para você mesmo e se pergunte: eu estou iluminado aqui dentro? Ou aqui dentro é trevas? Um coração iluminado é um coração alegre. Um coração iluminado tem vida e tem desejo de viver. Um coração triste, depressivo, um coração que deseja a morte, um coração que não vê sentido, que não enxerga a direção, é um coração que está nas trevas. Gente, imagina se você acordasse num quarto escuro. Uma vez eu era criança e eu acordei no meu quarto, e eu fui tentar acender a luz, e a luz não acendia, e eu gritei: pai, mãe, faltou luz, está muito escuro, eu quero ir no banheiro. E a minha mãe veio e disse: não, filho, não faltou luz, os teus olhos estão inchados. Eu tinha tido uma alergia e fechou o meu rosto, e eu não conseguia abrir os olhos. Havia luz, mas a luz não entrava, e sem luz entrando, eu não conseguia enxergar nada, eu não conseguia ir no banheiro. Resultado, me levaram logo para o médico, tiveram que me dar um antialérgico bem forte, e eu estou vivo, estou aqui, glória a Deus. Você sabia já o final dessa história, né? Sabe, às vezes eu ouço as pessoas me contando testemunho, e elas contam de um acidente, e eu já me alivio pensando: bom, se o cara está aqui na minha frente e está contando, é porque ele está vivo. Glória a Deus. Ufa, eu sei que no final vai dar tudo certo, ele está aqui. Será que no teu interior existe luz? Se não existe luz, não existe vida. Sem luz, sem vida. Você pode estar até caminhando na rua, andando, indo trabalhar, indo para a escola, mas você não está vivo de verdade. É como se você apenas repetisse um ritual todo dia, um ritual de existência vazia. A vida não é uma vida completa. Você não vive de verdade, você não se sente vivo, você não se sente vibrante. Você é um morto-vivo. Quem está nas trevas está morto. Jesus, a primeira coisa que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida é trazer luz.
luz. A luz vai fazer um negócio chato. A luz vai mostrar para nós as nossas imperfeições. Sabe? De noite tu dorme ali com um abajurzinho ligado no teu quarto, uma luz baixa. E aí tu acorda de manhã com aquele solão na janela, tu enxerga toda a sujeira do chão, dos móveis, o pó. Quando alguém quer fazer uma faxina, a primeira coisa que faz na casa é o quê? Abrir a janela, ligar todas as luzes. Você quer enxergar, a luz vai mostrar o que está errado, a luz também vai trazer à tona coisas que estão vazias. Se você entrar num ambiente escuro, você nem nota a sujeira, mas se você ligar a luz, você vai ver tudo. Por que você acha que na boate, na casa noturna, a luz é bem baixa? Para que ninguém saia solteiro dali. Não tem gente feia. Está tão escuro que ninguém enxerga nada. O cara está tão bêbado que também não sabe o que está fazendo. No outro dia, coração partido, tristeza profunda e um vazio maior ainda. Estou falando sério, cara. Quando você está em trevas, parece que você procura mais trevas. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa. O Deus que transformou esse planeta de um caos em um paraíso, Ele está aqui, Ele ama você, o Espírito dEle está soprando sobre você, e o desejo dEle esta noite é olhar lá no teu profundo e dizer assim: haja luz. O desejo de Deus hoje é dizer isso dentro de você, e a luz de Deus vai brilhar de uma maneira tão forte, que tudo aquilo que estava escondido, obscuro, vai vir vida. Olha o que diz no versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, da palavra, do verbo, mas o mundo não o conheceu. O verbo, Jesus, a palavra, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus, o povo da época dele, que matou ele numa cruz. Mas olha o versículo 12, essa aqui é para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas da vontade de Deus. E o verbo, Jesus, a palavra, se fez carne, virou um ser humano, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Jesus que nós falamos aqui, presta bem atenção, Ele é a palavra encarnada. Pastor, como é que eu posso ter a luz na minha vida? Tendo comunhão com Jesus. Jesus é a palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os que o recebem, Ele diz: vocês são a luz do mundo. Quando você lê a palavra, esta palavra grita no teu interior: haja luz. Quando você estuda a Bíblia, esta palavra vai transformando você. É como que cada palavra que você vai lendo, é como se fosse um buraquinho numa parede, que você fosse abrindo, e aquele buraquinho vai abrindo mais, e vai abrindo mais, e vai abrindo mais, e vai abrindo mais, até que a luz começa a brilhar da rua, até que cria um feixe, até que daqui a pouco cria um buraco, cria uma janela, e a luz toma conta da casa toda. E eu tenho um negócio para dizer para você: as trevas não podem prevalecer sobre a luz. Ah, pastor, o que tem dentro de mim é tão ruim que nem Deus consegue. Ah, pastor, no passado eu fui consagrado para o Exu tal. Eu fui consagrado numa terreira, pastor. Fizeram esse trabalho, aquele, botaram meu nome na boca do não sei o que, me derramaram sangue de não sei o que. Eu estou nas trevas, pastor, não tem jeito de vir para a luz.
Tem jeito sim, como diz no versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem resistir contra ela. As trevas não podem resistir. Se você abre o seu coração para a luz de Deus, a luz de Deus entra, ela arranca as trevas, ela dissipa as trevas. É simples, as trevas são a falta da luz. Quando a luz entra, as trevas não existem mais. As trevas não são um poder, elas são a falta do poder de Deus. Vocês estão me entendendo? É que nem o frio e o calor. O frio não existe, o que existe é o calor. O frio é a falta de calor. A escuridão também não existe. A escuridão é a falta de luz. A luz existe. Quando a luz entra, a escuridão acaba. Acaba. Jesus pode transformar todas as coisas na sua vida. Sério. Não sei como é que está a tua vida hoje. Como é que está o teu relacionamento com as pessoas, teu coração, teus sentimentos, tua vida profissional, as tuas contas, a tua história hoje, se ela fosse escrita, o teu coração, como seria o retrato disso? Talvez você diria: pastor, é uma coisa incompleta, uma coisa vazia. Pastor, é uma coisa confusa, é uma coisa estranha, desorganizada. Eu conheço um Deus que transforma o caos em um paraíso. Deus fez isso na minha vida. Cara, sério. Essa vida sem luz, essa vida vazia, essa vida caótica era a minha vida. Sem forma, vazia, em trevas. Eu estive assim por uns 4 anos da minha vida. Foi a pior fase da minha vida. E sabe o que acontece quando você está nas trevas? Você tenta se agarrar em alguma coisa. E aí você se agarra nos seus pecados, você se agarra nos seus prazeres momentâneos, você se agarra no seu ego, você se agarra nos seus sonhos. Porque você tem medo, porque você não sabe para onde vai. Essa era a minha vida. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo escuro que era a minha vida. O Espírito Santo nunca desistiu de mim. E o Espírito Santo nunca desistiu de você também. Deus não desistiu de ti. Deus não desistiu, Ele ficou trabalhando no teu coração. Ele está trabalhando agora no teu coração. Ele está trabalhando agora. Ele essa semana toda, Ele mandou sinais, Ele mandou pessoas, Ele enviou circunstâncias para dizer para você que há uma possibilidade de transformação, que há uma possibilidade de mudança, de que Deus não criou você para ser um lugar como Vênus, um lugar sem forma e vazio, um deserto gigante. Deus não criou você para isso. Você foi criado para ser como a terra, um lugar fértil, um lugar que tem vida, um lugar que, poxa, aqui na terra você joga água em qualquer lugar, já nasce uma planta. Você vai lá pro Polo Norte, tem pinguim morando lá. Pensa, no meio do gelo tem vida. No mar mais profundo tem vida. Porque esse planeta é um planeta cheio de luz. Quer dizer para você que Deus quer inundar a sua vida com a luz dele. Deus quer inundar. Não tem meio termo. Eu quero um pouco. Pastor, eu posso botar uma persiana na luz de Deus? Eu quero passar só um pouquinho assim, sabe? Para dar assim uma clareada assim. Mas não quero muito, tá? Porque tem umas partes assim que eu queria ter um cantinho escuro na minha vida. Daí não rola. Porque a luz de Deus ou ela entra rachando ou não é luz de Deus.
Sério, de boa. Deus não vai deixar você botar um blackout assim e você abrir uma frestinha. Cara, ou você arrebenta a parede e deixa a luz entrar, ou não é Deus que está fazendo. Sério, não guarde um canto escuro na tua casa. Não guarde um canto escuro no teu coração. E um exemplo na Bíblia, nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 9. Eu estou quase terminando a palavra, depois nós vamos ter a ceia. Os irmãos no piano, o irmão pode vir. Glória a Deus. Atos capítulo 9 vai falar de um cara que, assim como eu, já andou em trevas. Um homem que andava totalmente perdido, fazendo mal. Olha o que diz Atos 9:1. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. O que Saulo estava fazendo? Respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Cara, você quer uma pessoa mais perdida que isso? Uma pessoa que não apenas está fazendo mal, mas quer matar crente. Ele respirava ameaças e mortes. Era um homem violento, um homem truculento, um homem cheio de maldade, um homem cheio da justiça própria, que se achava muito, e que pegou uma carta e ia de cidade em cidade, invadia as casas dos cristãos, trazia as pessoas para as ruas e chamava o povo para apedrejar os cristãos. Era isso que Paulo fazia. Saulo fazia isso. Não era um pecado oculto, não era uma coisa que ele fazia escondida, ele fazia em público, e parecia bom diante da sociedade, porque os cristãos não eram queridos mesmo. Então ele ganhava até status, ganhava dinheiro, ganhava poder. Ele fazia o mal e ganhava lucro com isso. É tipo o traficante, vende droga, mata os caras, e ainda tem uma galera em volta dizendo: é isso aí, tu é o cara, anda de carrão. É triste dizer isso, mas em escolas que eu dei aula, muitos alunos disseram que o sonho deles era ser traficante. As pessoas estão tão nas trevas que elas não têm mais distinção entre o bem e o mal. Saulo respirava ameaças e mortes. Você se acha pecador? Você é pecador, não se ache, tenha certeza. Eu também sou, mas Saulo era pior. E o pior, ele pecava com convicção. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele se justificava pela lei. Era um legalista. Ele usava até a Bíblia para dizer que podia matar. Hoje em dia tem gente que usa a Bíblia para tudo. E olha o que acontece no versículo 3. Seguia Paulo estrada afora, e quando se aproximou da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Onde é que começa a transformação? Quando a luz do céu brilha ao nosso redor. Uma luz do céu brilhou ao seu redor, e Saulo então caiu por terra. Ele estava andando de cavalo, gente. Ele caiu de cima do cavalo no chão. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora eu vou te matar nessa estrada. Não. Versículo 6. Agora levanta-te, entra na cidade, e vão te ensinar o que é correto fazer. Olha só.
Olha como Jesus é maravilhoso. Ele encontra corações como os nossos, em pecado, no erro. Ele vem com a luz dele, ele brilha sobre nós. Diante da luz de Cristo, muitas vezes caímos prostrados, nos arrependemos. Senhor, eu sou pecador, eu estou enxergando os meus pecados, Senhor. Cristo nos pega pelas mãos e diz: te levanta, eu vou te levar para um caminho onde você vai aprender o caminho certo. Te levanta, eu vou te mostrar. Cara, tá no erro hoje não é vergonha. Vergonha é você ficar no erro para sempre. Sério, ficar sempre no 0 a 1 com Cristo. Um passo para frente, um para trás. Eu estou no 1 e no 0. Cara, isso é vergonha. Deus quer que você ande para frente. Para frente. Jesus chamou vocês para andarem para frente. E olha o versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. A luz de Deus foi tão forte que ele não conseguia enxergar mais. Ele ficou cego. Mas no versículo 17, Deus mandou uma pessoa para orar por ele, e ele voltou a ter visão. Diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, não mais perseguidor, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde tu vinhas, para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios da luz de Deus, e nós seguimos no caminho que o Senhor manda, o próximo passo é que nós ganhamos uma visão de Deus, e nós somos cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Antes o Espírito soprava, agora o Espírito inunda. Ser cheio do Espírito Santo é ser inundado. E diz assim o versículo 18: e imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e ele tornou a ver. Em seguida se levantou e foi batizado. Gente, ele começou a ver, ele já logo levantou, foi batizado. Depois você vai ver que ele procura os discípulos, ele começa a aprender a palavra, e depois no versículo 20 ele já começa a pregar. Que legal, cara. Isso é transformação. Ah, pastor, quem sou eu para falar de Jesus? Eu fiz tanta coisa errada. Cara, é você que Deus quer que fale dele. Você que ontem fazia coisas erradas, hoje você vai ser transformado, e amanhã você vai estar anunciando que você é uma nova pessoa, que há um Deus que muda histórias. Já contei para vocês de uma colega da escola que congrega aqui com nós. Foi minha colega do ensino médio, e disse que ela chegou aqui um dia, e no dia que ela chegou eu estava pregando. E daí ela disse, quando ela chegou, ela disse: o quê? O Dionísio é um pastor? O Dionísio? Aquele Dionísio do colégio? Não. Eu perguntei para ela: e por que tu ficou então na igreja? Ela disse: porque esse foi meu primeiro pensamento. Mas o segundo pensamento foi: se Deus mudou a vida do Dionísio, Ele pode mudar a minha também. Sério, você não tem ideia do potencial do teu testemunho. Você não tem ideia do potencial do teu testemunho. Cara, não importa onde você andava ontem, Deus quer te levar amanhã a anunciar o nome dEle, porque você se torna uma nova pessoa quando você recebe a luz de Cristo no teu interior. Vida, se você já recebeu a luz, você tem vida, você tem Espírito, e você tem a palavra, e você pode anunciar. Você é chamado para anunciar. Ninguém aqui é chamado para ficar quietinho, escondido. Nós somos chamados para anunciar Jesus, aquele que nos transformou. E eu quero encerrar lendo Filipenses capítulo 3, versículo 7.
Olha o que acontece quando um homem sincero, uma mulher sincera, um jovem sincero descobre a luz de Deus, descobre o que vale mais. Filipenses 3:7. Olha o que Paulo diz: mas o que para mim antes era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero agora como refúgio para ganhar a Cristo. Gente, vocês já olharam aqueles programas que fazem assim, que a pessoa está num lugar com os olhos fechados e com o ouvido fechado, e daí pergunta: você troca isso por aquilo? Você já viram esses programas? É assim, você tem um cara que está com um carro, você troca esse carro por essa batedeira? Sim! Por que eles trocam uma coisa tão valiosa por uma coisa que não vale nada? Porque eles não enxergam. Agora minha pergunta é: se os caras tivessem a chance de enxergar o que eles têm em mãos e o que está na frente deles, eles trocariam o carro pelo liquidificador? Óbvio que não. E a hora que pergunta: você troca isso por uma casa? Claro que o cara diria sim. É a mesma coisa. Tem gente que está tão cega que não enxerga que as coisas que Deus tem para você são tão grandes, são tão melhores. A pessoa está tão cega que ela acha que aquele mundinho, aquelas circunstâncias, aqueles prazeres momentâneos são tão bons, são tão legais, e não enxerga tudo que Deus tem para dar para você. O jovem que está na pornografia, que está no pecado, que está talvez ficando hoje com uma guria, amanhã com outra, que está vivendo uma vida de erro, ele não enxerga o valor da família que Deus quer dar para ele. Ele não enxerga a preciosidade da família que Deus tem para ele. Uma família maravilhosa, uma esposa linda, um esposo amável. Mas o jovem está cego, ele está cego por aquela coisa ridícula que ele tem na mão dele. Ele está cego e ele está trocando lá o carro pela batedeira. É isso que está fazendo, cara. Porque está cego, não enxerga. Gente, é sério, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sabia que Deus ia fazer coisas boas, mas eu não tinha ideia de que Deus ia fazer por mim coisas tão boas quanto Ele fez. E a minha família é a primeira coisa. E a minha família começou com a Thaís, depois veio a Laurinha, talvez venha mais uma galera e a gente não sabe. Só Deus sabe. Somos jovens ainda, como diz o Chaves. Sabe? É maravilhoso. É maravilhoso a gente estar em família. É maravilhoso o que Deus construiu na nossa vida. Eu me sinto muito alegre hoje vendo os frutos das decisões. E eu fico pensando: cara, glória a Deus que eu não tomei a decisão errada lá atrás. Glória a Deus que eu mudei meu coração. Glória a Deus por aquela noite que eu chorei aos pés de Jesus e eu me entreguei. E glória a Deus pelas milhares de vezes que eu disse não para o pecado, porque eu tenho recebido de Deus milhares de vezes mais do que eu tinha antes. Jovem, eu gostaria apenas que você tivesse um insight, uma pequena visão do que pode ser o seu futuro, se você hoje deixar a luz de Deus entrar. Deus não vai deixar você olhar o seu futuro, mas eu prometo para você uma coisa: Ele é maravilhoso. Porque se você olhasse o seu futuro, seria desleal, porque daí é muito fácil você crer vendo. A fé, você crê pela promessa, mas sem ver ainda. Você crê porque você crê que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é santo, Ele é Deus, Ele não é homem para que minta. Meu, larga tudo,
larga tudo que não é bom, larga o que não é certo, larga os amigos do mundo, larga a pornografia, larga o pecado, cara, larga o que não presta, larga a noite, larga a droga, larga a bebida, larga o cigarro, larga tudo, meu, e vem para Jesus, recebe a luz, toda a luz de Deus. Cara, não negocia mais, não brinca, são coisas tão maravilhosas que Deus tem para você, tão maravilhosas. Coloca para nós na NTLH o versículo 7 e o 8. Filipenses 3:7, na nova tradução da linguagem de hoje, eu acho muito legal como diz. Pode colocar no telão, quando vocês quiserem. Eu sei que é difícil, né? Porque o pastor fala de última hora as coisas. Olha só, 3:7. No passado, todas estas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, eu considero que elas não têm valor nenhum. Cara, eu creio que vai chegar o dia na tua vida que tem coisas que hoje você considera que valem e você vai considerar no futuro como lixo, porque você vai conhecer coisas que valem muito mais. Você não vai ter medo de abrir mão daquele liquidificador, cara, porque tem um carro na tua frente. Você está entendendo a diferença? Quem aqui prefere o liquidificador? Glória a Deus, você sabe em matemática. Olha só, e olha o versículo 8. E não somente essas coisas, mas eu considero tudo que existe no planeta, no universo, tudo, como uma completa perda, comparado com aquilo que vale muito mais, que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Eu fiquei muito tocado esses dias com o que a Thaís me falou, de uma menina que ela atende, tem 10, 11 anos, né, Thaís? 10 anos. E essa menina congrega, ela já vai até num grupo de adolescentes, e a Thaís sempre faz perguntas para os pacientes dela, e ela perguntou: qual o teu maior sonho? E geralmente as pessoas respondem: ir para Disney. Eu quero ser médico. Que meus pais comprem uma casa nova com piscina. Achar um namorado. A menina olhou para ela, encheu o olho assim e disse: é conhecer Jesus. Ela disse: esses dias eu sonhei que eu tinha morrido, mas sabe que eu não fiquei com medo, porque eu pensei: que legal, agora eu vou conhecer Ele. Chegou a minha vez. Cara, ela estava feliz, ela disse: eu vou conhecer Ele. A menina de 10 anos já entendeu o que vale mais. Ela já teve um encontro com Cristo, ela recebeu luz, ela está iluminada. E é claro que ela vai viver uma vida cheia de sabedoria, ela vai fazer boas escolhas, porque Jesus habita nela. Ela vai construir uma família, mas ela entende que nada desta terra se compara ao que está por vir. E ela trocaria tudo por simplesmente sentar no colo de Jesus. Você trocaria tudo? Trocaria? Trocaria tudo por estar com Ele? Você trocaria tudo? Se você não trocaria, porque você ainda não conhece Ele, porque Ele é a melhor coisa que existe. Esse vazio que você tem no seu coração, esse vazio tem um formato, e o formato é certinho o formato de Jesus. É a peça que falta, é o que vai encaixar certinho. Não é bebida, não é droga, não é noite, é Jesus.
Feche teus olhos, vamos fazer uma oração juntos. Oh Senhor, Tu estás aqui. Tu és um Deus de transformação, Senhor. E eu sei que essa noite Tu trouxe cada um desses jovens que está aqui, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui, Senhor, porque há algo que o Senhor quer transformar. Espírito Santo, eu peço agora a Tua intervenção no coração desta pessoa, mostrando o que o Senhor quer transformar hoje. Nesse momento Deus vai falar contigo. Aí está o Espírito Santo falando contigo. Quem sabe você se sente sem forma, vazio. Quem sabe você se sente como essas trevas. A boa notícia é que o Espírito de Deus já paira sobre você. Quem sabe você se sente como uma obra começada por Deus, mas que ainda não foi acabada. Quem sabe você já está no segundo dia, já tem separação entre as águas e a terra. Quem sabe já tem o sol. Quem sabe já tem plantas. Quem sabe já tem alguns animais. Eu não sei se a tua vida já está completa, mas eu sei que Deus quer completar esta obra de transformação, até que ela se torne um paraíso.